Olá, internauta do RR Online, meu nome é Caio dos Reis. Hoje estamos aqui com o Anderson Rodrigues, que foi aluno da Metodista e trabalhou aqui no Rude Ramos Jornal em 2001. Ele passou pelo Diário do Grande ABC na editoria de esportes. Além disso, foi assessor no São Caetano e trabalhou no Lance, Globoesporte.com, TR e Brahma Futebol. Como todos já sabem, hoje o Felipão divulgou a lista dos 23 atletas que estarão na Copa do Mundo representando a seleção brasileira. Bom, Anderson, minha primeira pergunta para você é se teve alguma surpresa na lista que você considera alguma surpresa. Olá, Caio. Olá, internautas do Rude Ramos Online. Eu acho que talvez o Henrique, né, pelo fato das últimas convocações do Felipão, ele não está presente, mas eu acho que algumas pessoas esperavam, talvez o Dedé, o próprio Hever, mas eu não vejo como uma grande surpresa, né? É uma seleção nova, poderiam ter outros nomes que talvez os brasileiros esperassem para a Copa do Mundo, né? Nomes como Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Robinho. Só que eu acho que o momento acabou não se cruzando com uma Copa no Brasil, né? Acho que talvez o torcedor esteja sentindo a falta de um grande nome, talvez tenha essa sensação porque não tem, a não ser o Neymar, que vai ficar com essa responsabilidade, de um jogador sempre que a seleção teve em Copas do Mundo, no caso do Ronaldo, Romário, sempre houve uma comoção no caso da convocação desses jogadores. E dessa vez, infelizmente, acho que esses jogadores não vêm correspondendo. E eu acho que o Felipão está sendo criterioso acho que foi criterioso na convocação. E Anderson, qual você considera hoje o ponto mais forte da seleção e o ponto mais fraco da seleção mais frágil? Acho que o ponto forte da seleção, acho que a zaga está bem montada. É uma zaga que transmite confiança, né? Apesar de alguns questionamentos em relação ao Júlio César, principalmente pela última Copa, mas você tem um Thiago Silva, um Davi Luiz, um meio campo forte com o Paulinho, passa uma segurança, né? O ataque também tem o Fred, que vem de uma lesão, que aos poucos vem se recuperando, ainda não demonstrou no Campeonato Brasileiro, mas a gente sabe do potencial dele. E talvez um setor que eu diria que é um pouco mais duvidoso, talvez seja o meio-campo, né? Meio-campo jovem, porque se você for analisar Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Ganso, são nomes que hoje tem uma marca muito forte, né? Seria talvez a última Copa de um Kaká, no Ronaldinho Gaúcho, e nós vamos ficar, não diria nas mãos, mas de repente na responsabilidade desses jovens no meio, e ele trouxe o Hernanes, talvez, para passar um pouco dessa experiência ali no meio de campo. E falando sobre o meio de campo, a gente sempre teve camisas 10 de peso, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho. Você acha que o Oscar está pronto para assumir essa camisa 10, mesmo que ele não use a camisa 10, essa posição, a função do camisa 10? Eu acho que ele é um jogador que já passou por testes importantes. É claro que a gente espera. O camisa 10, na verdade, ele é o símbolo de um time, de qualquer time, e isso foi eternizado pelo Pelé, né? Principalmente na Copa de 70, enfim. Mas eu acho que a partir do momento que a seleção se encontrar e conseguir essa união, eu acho que o reflexo, o 10 nessa Copa, eu acho, do Brasil, não vai ser um 10 que vai ser tão ativo e tão representativo pelo número da camisa, como vai ser o Messi pela Argentina, enfim, como a Argentina já teve Maradona, enfim, daí o Cristiano Ronaldo é o 7, mas eu acho que a responsabilidade vai ficar não numa numeração, mas sim, acho que uma responsabilidade muito grande para o Neymar, apesar dele já estar no Barcelona, já passando por isso, mas eu acho que a camisa 10, dessa vez, eu acho que independe de quem vai usar, acho que é mais o coletivo e essa é a ideia do Felipão. Na sua opinião, você sentiu falta de alguém na lista quando o Felipão anunciou os 23 nomes? Olha, peguei até a lista aqui, né, pra gente poder analisar que o Felipão acabou de soltar. Eu acho que no gol, o Júlio César é um nome ainda contestado, joga fora do Brasil, foi agora para o Canadá, que não é um futebol competitivo. Tinha, de repente, o Fábio, que é um bom goleiro. Dedé, eu acho que é um grande zagueiro, um bom zagueiro. Eu confio mais, de repente, no Dedé do que no próprio Henrique. O
O Henrique mostrou um bom futebol no Palmeiras, mas assim, não é um jogador, na minha opinião, que estaria pronto, preparado. Porque a gente já tem um histórico de seleção de lesões de zagueiros. Você já teve em 94 Ricardo Rocha, Márcio Santos, que não eram titulares, né? Então a gente tem que ficar atento sim a esses nomes que de repente falam, o Henrique está, mas não vai jogar. Pode jogar, né? Eu acho que na lateral, tranquilo, acho que é bem por aí mesmo, a ausência talvez do Felipe Luiz, mas uma opção do próprio Felipão. No meio campo a gente sente aquele nome, né, que eu estava falando, né? De você ter um Kaká, que seria o 10, um Ronaldinho Gaúcho, que seria o 10, de você ter, no caso, o Ganso, que nos últimos jogos vinha até sendo cobrado no São Paulo para poder... Mas desde que parou de jogar com o Neymar, vem caindo de produção. Eu acho que nome hoje não garante, né, seleção, ainda mais uma Copa do Mundo. E na frente a gente tem o Robinho, né? Só que também não vive um bom momento já há um bom tempo, não seriam as últimas apresentações, e o Luiz Fabiano, que acho que talvez pelo processo no São Paulo, que até político e uma dificuldade antes da vinda do próprio Muricy, que era um cara que a gente esperava, né? Um centroavante que ali na ausência do Fred é complicado ficar na mão do Jô, né? Apesar de ser um bom jogador, mas é jovem, é a responsabilidade de marcar um gol numa Copa do Mundo, num jogo que às vezes é travado, né? Exatamente. Bom, são 23 nomes, apenas 4 atuando aqui no futebol brasileiro. Desses 4, só um pode ser considerado titular, que é o Fred. Você acha que essa convocação, apenas 4 jogadores daqui, mostra que o futebol brasileiro está ficando mais fraco? Acho que o futebol brasileiro, havia uma grande expectativa do futebol brasileiro estar no apogeu agora na Copa do Mundo e colher frutos depois dessa Copa do Mundo, né? Eu pude trabalhar na Brahma Futebol junto aos clubes, nos projetos de sócios-torcedores, que é para tentar trazer mais recursos para os clubes. E a gente vê hoje uma dificuldade muito grande do futebol brasileiro. E se fala por cima da questão de você não ter um 10, de você não ter um lateral direito. Mas hoje o problema que acaba resultando na seleção brasileira é uma dificuldade financeira. Você hoje, segundo o levantamento do Bom Senso Futebol Clube, né, que vem lutando para um futebol melhor, dos 800, pouco mais de 800 clubes, 30 pagam em dia. É muito difícil você ter hoje o mercado hoje do futebol brasileiro, ele está carente financeiramente, né? Jogadores que não recebem há 3, 4 meses, e os que conseguem ir para fora do país. E hoje também já é um histórico também, que a gente não pode deixar de falar, que a seleção brasileira sempre foi elaborada em cima de jogadores que jogam fora. Isso é tradicional e simples de se explicar. Quando você explode aqui, você vai para fora. Quando você vai para fora, você atinge um apogeu, um auge, e nesse auge você está num nível internacional, você serve a seleção brasileira. Apesar da Copa ser aqui, eu acho que não cabe nesse momento, acho que patriotismo em relação a clubes. Foi um jogador do Atlético, não foi do Cruzeiro, não foi ninguém do Palmeiras. Onde estão hoje o que a gente tem de melhor. E a gente tem que dar força para esses que estão melhores, né? Bom, agora vamos falar do tema Copa do Mundo, voltando ao tema Copa do Mundo. Eu queria que você falasse um pouquinho das pretensões do Brasil. Primeiro, falando sobre o grupo, o Brasil está ao lado de Croácia, México e Camarões. E depois as pretensões do Brasil na Copa do Mundo. Você acha que chega na final? Você acha que a gente consegue o hexacampeonato esse ano? Olha, eu acho que vai ser uma das... Todas as Copas se colocam o Brasil como favorito, como Alemanha, Itália, Argentina. Argentina até agora pela proximidade, né? Por ser uma Copa na América do Sul. Eu acho que o Brasil tem chance, principalmente se o Felipão conseguir blindar os jogadores dessa situação política e econômica que o Brasil vive, que se tem muito medo de ter manifestações de violência durante a Copa do Mundo. Esquecer isso, se fechar na Granja Comari ali, esquece, fazer o jogador não ter contato ou o mínimo possível com esse mundo externo, porque isso realmente influencia. Fechando isso, e ele é muito inteligente nisso, né?
família Felipão não foi um jargão que ele criou. Foi uma coisa que... E agora ele vai ser testado nisso, né? Já chegou a hora dele fechar e hoje ele já falou que ele pede o apoio da torcida com os jogadores. Eu acho que no final, o brasileiro, ele não deve... Claro que ele tem o direito de se manifestar e buscar os seus direitos, mas chegou a hora de se unir e mostrar para o mundo que a gente tem bons profissionais em todos os setores. Nós somos o melhor país do mundo, não somos, mas por que não todos se unirem e mostrar para o mundo que nós somos bons? O país é um Brasil, o Brasil é um país que tem profissionais de ótimo gabarito, então vai ser bom para todo mundo. Não tem por que ter esse negativismo. E eu acho que quando chegar na Copa, começar a ver o verde e amarelo passando na rua ali, eu acho que vai fechar e é céu ao inferno. Não tem muito Copa do Mundo, né? Vice não ganha nada, vice não vale nada, principalmente na Copa do Mundo. Então, mas eu acredito que tem grande possibilidade de ganhar. Bom, então a gente fica por aqui. Muito obrigado pela presença, Anderson. Obrigado, Caio. Até a próxima.